Olá, bom dia, tudo bem com você? Nós estamos aqui para a nossa segunda aula de gestão de projetos, não é isso? Um assunto tão importante para a gestão e a gente já falou sobre várias coisas. Falamos sobre conceitos de projetos, sabemos do seu ciclo de vida, que nós vamos seguir o PMBOK e que vamos trabalhar com as 10 áreas de conhecimento do PMBOK. Você tem o acesso ao nosso livro, ele está na biblioteca digital, você também recebeu ele em PDF. Tudo isso, livro, web aula, as nossas aulas, atividades, aula-atividade, tudo isso compõe o nosso estudo, compõe a nossa disciplina. Então, muito importante que você venha para a nossa aula preparado e que depois também reveja tudo aquilo que a gente está conversando aqui. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre 3 assuntos muito importantes. Você sabe, então, que gerenciamento de projetos, gestão de projetos, nós vamos trabalhar aqui com as 10 áreas de conhecimento do PMBOK. As 3 primeiras áreas a serem trabalhadas, elas não são as mais importantes. As 10 áreas têm peso de importância igual. Mas as 3 primeiras áreas são escopo, tempo e custos. E nós vamos entender por que elas são primeiras e mais do que isso, a gente vai entender como é que essas 3 áreas se transformam em uma única área para que dê o início, para que dê o start em um projeto. Então, nossa disciplina, gestão de projetos, aula de número 2, gerenciamento de escopo, tempo e custos. Vou mostrar para você aqui no nosso quadro, nosso tema de hoje, então, que é a unidade 2 do nosso livro, gerenciamento de escopo, tempo e custos, que são os 3 assuntos que nós vamos trabalhar hoje. E também vamos falar bastante de financiamento e viabilidade de um projeto. Você vai entender a importância de analisar a viabilidade de um projeto qualquer. Como assim essa importância? Observe comigo o seguinte: as empresas não têm dinheiro sobrando. As empresas vivem dentro de um orçamento muito específico. Acontece que nós temos vários projetos acontecendo ao mesmo tempo e que têm necessidade de surgir na empresa. Às vezes, nós temos lá 4, 5, 6 projetos que são muito importantes para aquele momento da empresa. Tem 2 projetos de recursos humanos, tem 3 na área da produção, tem 1 no marketing e às vezes a empresa, às vezes não, na maioria das vezes, nós não temos dinheiro para bancar todos esses projetos ao mesmo tempo. E aí eu preciso analisar a viabilidade desses projetos todos e saber qual é aquele que é mais interessante para o nosso momento atual, aquele que vai trazer mais competitividade à organização e o que vai ter mais rentabilidade, o que vai trazer retorno para a empresa. Nem sempre retorno financeiro. Às vezes eu vou, por exemplo, fazer um projeto de treinamento e desenvolvimento. Vou desenvolver os meus colaboradores, vou fazer um programa de incentivo, várias coisas que eu posso fazer ali com o pessoal da empresa como um todo. Muitas vezes a empresa vê isso como um gasto, e não é, é um investimento. Investimento no seu capital intelectual, pessoas que vão estar mais capacitadas e que vão render mais, atingir melhores objetivos, trabalhar mais satisfeitas e mais motivadas. Eu não consigo contabilizar isso imediatamente, o retorno dessas pessoas, mas eu posso contabilizar ao longo do processo com as melhorias, com o aumento do faturamento, com novos clientes, tudo isso que esses colaboradores treinados estão trazendo para a minha empresa. Então, eu também preciso mensurar, ou melhor, ver a viabilidade desse tipo de projeto. Então, nas empresas, nós temos vários projetos acontecendo e eu preciso escolher um ou outro, porque o meu orçamento realmente é pequeno nas empresas. Combinado? Por isso, então, a importância da viabilidade. Nós não estamos falando aqui de plano de negócios. Vou montar uma empresa, vou criar um negócio, vou fazer um plano de negócios e vou ver a sua viabilidade também. Aqui é exclusivamente a viabilidade daquele projeto, daquele produto, daquele serviço ou daquele resultado único que eu espero, que eu estou buscando lá na organização. Combinado? Hoje, a partir de hoje, na verdade, aula 2, 3 e 4, nós vamos trabalhar com um grande evento. A gente vai construir a cidade do rock, onde vai acontecer o Rock in Rio. Combinado? Eu, Alessandra, você é dona da marca Rock in Rio e vou trabalhar com alguns investidores que vão me dar suporte de capital para a gente construir a cidade do rock. E eu vou contratar você para ser meu gestor de projetos. Você vai construir, vai montar toda a estrutura da cidade do rock, onde vai acontecer o Rock in Rio. Tá combinado? Nosso desafio hoje é grande, nós temos muitas coisas para trabalhar. Então vem junto comigo. Vamos lá para o nosso quadro que eu vou mostrar para você o nosso desafio de hoje então.
vai ser aí a montagem do Rock in Rio. Nós teremos várias atividades, como montagem dos ambientes, aquisições dos itens necessários para a montagem, a preparação dos shows, os contratos dos artistas e seguranças, planejamento dos dias e da sequência das apresentações e, por fim, a desmontagem de toda a estrutura. Você vai ser meu gerente de projetos. Esse é o seu desafio hoje. E vai montar toda essa infraestrutura. O bacana é que uma montagem de um grande negócio como esse permite que a gente entenda todas as áreas de conhecimento do PMBOK, as 10 áreas de conhecimento, e a gente vai trazer uma 11ª área. A gente vai falar de sustentabilidade. Vejam, não está no PMBOK. É para você verificar que nós podemos criar quantas áreas nós quisermos, tá? Quantas forem necessárias para aquele meu projeto, além das 10 áreas que a gente traz lá no PMBOK. Além de entender as 10 áreas de conhecimento, a gente vai ver como a integração do projeto é sinônimo de sucesso para aquilo que a gente está criando, para aquilo que nós estamos construindo. Combinado? Nós vamos dividir essa aula aqui em 4 momentos, onde a gente vai tratar cada um dos gerenciamentos, aí em algumas situações lá de construção, de montagem do Rock in Rio. Tá combinado? Então vamos começar? Primeiro desafio, SP1. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Nós estamos então aqui já trabalhando na montagem do Rock in Rio. O primeiro passo, você sabe, é o início do projeto. É quando eu vou escrever lá o termo de abertura, aquele documento que vai dar abertura, inauguração ao projeto. Nós já fizemos o termo de abertura, você já é o meu gestor de projetos e já está montando a equipe de pessoas que vão trabalhar com você. Uma coisa é a equipe que vai trabalhar na gestão do projeto. Outra coisa são as pessoas que vão trabalhar lá na montagem. Então, os jardineiros, os engenheiros, os eletricistas, os construtores, todas as pessoas que vão trabalhar na mão de obra, que vão construir efetivamente toda a cidade do rock. Aliado a isso, nós temos as pessoas que vão gerenciar essa construção, que vão gerenciar este projeto. No total, nós somos uma grande equipe. Eu sou a patrocinadora, sou o sponsor, a pessoa que está investindo o capital junto com alguns amigos meus que também são investidores. E ainda temos outras pessoas que participam desse processo, os fornecedores, a cidade que vai aí abrigar o Rock in Rio, os bancos que vão oferecer o recurso financeiro para a gente, todas as pessoas envolvidas, a comunidade local, bombeiros, prefeitura, polícia militar, auditores, todos eles envolvidos aqui no nosso projeto. E o grande público interessado, que é o público que vai vir assistir aos shows do Rock in Rio. Combinado? Pois bem, então nós sentamos, já demos início ao nosso projeto, fizemos o termo de abertura e agora vamos para o segundo processo, primeiro processo início, segundo processo planejamento. Então nós vamos sentar, discutir e planejar as 10 áreas de conhecimento. Cada área vai dar origem a um documento. E o primeiro documento que abre o projeto é o escopo. Por que o escopo é o primeiro? Porque o escopo é o que nós estamos fazendo, o que nós estamos construindo.
Então, o primeiro tema para estudar gerenciamento de projetos é o tema que abre o projeto, gestão do escopo. Vem para cá, então lá o nosso tema. Você, como meu gerente de projetos, vai coordenar a construção da cidade do rock. E a sua missão nesse primeiro momento é me entregar o documento inicial, que é o escopo do projeto, escopo do produto, as premissas e as restrições do nosso projeto. Junto com tudo isso, você vai me entregar também a EAP, que é o desenho estrutural do que nós estamos construindo, do que nós estamos montando, que é a cidade do rock. Nessa nossa conversa, eu trouxe para você algumas informações, para que você saiba o que eu quero. E o que eu quero? Eu quero que na cidade do rock tenha um palco mundo. Você vai construir para mim 5 palcos. Mas um desses palcos vai ser o palco mundo, o palco principal, onde os artistas principais vão se apresentar. O que vai ter lá? Um palco com concha acústica de estrutura metálica e cobertura de lona branca, piso de madeira, iluminação, telão, plano de iluminação, palco com capacidade para 40 pessoas. O centro do palco tem que ser rotativo para que as bandas possam trocar rapidamente umas pelas outras. 2 conjuntos de baterias prontos e um grande piano de cauda, que foi uma exigência aqui da Lady Gaga, que vai vir para o nosso Rock in Rio. Além de palco mundo, nós vamos ter outras 2 áreas principais. Uma delas é a área do público, que é onde as pessoas vão circular, vão assistir os shows. Nesta área do público, nós temos que ter um plano de evasão, se acontecer alguma coisa, tem que ter saída de emergência, tudo bem sinalizado, tudo gramado, com capacidade para 350 mil pessoas, 300 banheiros, 200 bares, 10 enfermarias e 50 ambulâncias e 30 lojas. Fora isso, nós vamos construir também uma área de lazer, que vai ser um parque temático com capacidade para 15 mil pessoas. Tem que ter um plano de comunicação para que as pessoas que estejam circulando e que também vão vir para o Rock in Rio, que elas conheçam que nós temos o parque temático, área de lazer. Também vai ter uma roda gigante lá, tudo gramadinho e com muitos bancos de madeira para as pessoas sentarem, conversar, descansar um pouco, bater um papo, retomar o fôlego para que a gente vá novamente assistir os próximos shows, tá? Então eu trouxe essa informação para você. Tudo que eu, dona do projeto, patrocinadora, quero que você, gestor do projeto, monte, elabore para a gente ter lá na cidade do rock. Veja então que tem 2 aspectos aí no que eu estou pedindo para você. Uma coisa é o produto, é o palco, é o grama, são os bares. Outra coisa é o projeto que você vai desenvolver para criar tudo isso que eu estou montando. Por isso que o escopo, ele na verdade é 2. Como assim é 2? Porque tem escopo do produto e escopo do projeto, tá? Então é um escopo, é um documento composto de 2 partes, combinado? Então vamos dar uma olhadinha em que partes são essas. Então, nos projetos nós vamos dividir o escopo em 2 partes, escopo do produto e do projeto. O que é o escopo do produto? É o que se faz, o que você vai fazer para que possa atender as minhas necessidades, ou seja, é a construção da cidade do rock. Esse escopo do produto ele é definido como as características e também as funcionalidades que o produto final do projeto deve apresentar. O que vai ter que ter lá? As definições, especificações, medidas, cores, altura, largura, sabor, cheiro, ou seja, como é que vai ser o meu projeto. No nosso caso, por exemplo, vai ter um palco, vai ter piso de madeira, vai ser revestido de borracha, vai ter uma grande estrutura metálica coberta com lona, vai ter que ter telões. Então, tudo isso é produto. De outro lado, nós temos o projeto. O que eu vou fazer para criar esse produto? Então, são os planos, os métodos, as ferramentas, as 10 áreas de conhecimento, é o gerenciamento dessas 10 áreas, os documentos que vão sair dessas áreas para a gente possa entregar para as pessoas, para que elas possam construir tudo isso que nós desejamos lá na cidade do rock. Isso é o escopo do projeto. Então, dá uma olhadinha comigo lá no nosso quadro. Escopo do projeto. Refere-se ao como. Pode até colocar uma interrogação aí, ó. Como? Como é que eu vou fazer todo o trabalho que tem que ser realizado
para entregar o produto, serviço ou resultado único, com as características e as funcionalidades, as funções específicas para entregar o produto. Isso vai envolver o quê? Planos, modelos de gestão, técnicas, controles, ferramentas, metodologias, tudo que eu vou usar para conduzir os recursos. Então, a ideia aqui é a condução dos recursos. Quais são eles? Recursos físicos, recursos financeiros, recursos materiais, recursos humanos, que são os recursos que eu vou conduzir para produzir o seu produto. O escopo do projeto, ele traz a descrição de como a gente vai fazer para atingir o objetivo do projeto, para elaborar o serviço, montar o resultado ou entregar para você aquele produto que você espera. Quando nós estamos lá montando o gerenciamento de escopo, então eu vou produzir um documento que é o produto. Vou produzir outro documento que é o gerenciamento do projeto. E eu tenho 4 responsabilidades que são muito grandes na elaboração desse documento. Essa responsabilidade sou eu, gestor do projeto, dizendo o que vai ter no projeto, o que não vai ter no projeto, o que é restrição do projeto, o que é escopo do projeto, quais são os planos, qual é a metodologia que eu vou usar. É o PMBOK, é o Prince2, é o 2HN. Você vai escolher qual é o seu formato e vai colocar isso lá no escopo. É responsabilidade sua colocar isso na elaboração. Então, eu trouxe aqui esses 4 elementos que são sua responsabilidade. Dá uma olhada. Primeira responsabilidade é definir e controlar tudo que vai ser incluído no projeto e também o que não vai ser incluído no projeto. O que é produto, por exemplo. O que é premissa. O que é restrição. O que eu posso imaginar que as pessoas ao longo do projeto queiram fazer, mas que não deve ter no projeto. Segundo, incluir nos planos de gerenciamento do escopo do projeto somente os artefatos para gerenciar o projeto, ou seja, as técnicas, ferramentas que eu vou usar para conduzir o meu projeto, não do produto, porque produto é característica, é funcionalidade, para não confundir as pessoas que vão trabalhar com a gente. Terceiro, verificar e controlar os indicadores provenientes desses artefatos que nós vamos usar aí para gerenciar o nosso trabalho, com o objetivo de que a gente tenha certeza absoluta de que todo o trabalho necessário vai ser realizado dentro das 10 áreas de conhecimento. E por fim, e não menos importante, impedir a realização de trabalho extra que não faça parte do projeto. Muitas vezes nós estamos lá trabalhando e eu vou desenvolvendo, o projeto está dando certo, a gente está bolando, e a gente vai tendo ideias e vai querendo colocar essas ideias em prática. Vamos lembrar que projeto é algo extremamente técnico. Projeto é montar alguma coisa que alguém requer. Esse alguém deu características muito específicas. Olha, eu quero um parque temático com montanha-russa. Não, eu quero um parque temático com roda gigante. O cliente não pediu montanha-russa, não está descrito, não é critério de aceitação. Por mais lindo que você ache uma montanha-russa, pela vontade que você tenha, você não vai colocar isso no projeto. Então, você vai montar tecnicamente, metodologicamente, aquilo que foi solicitado a você. Isso é chance de sucesso de um projeto. O cliente pediu A, você vai entregar A. Você não vai entregar A1, B2. Não estou falando de qualidade, da gente superar a expectativa. Isso é uma coisa. Outra coisa é entregar algo que não foi solicitado. Tá combinado? Então, essas são as 4 características aí, ou melhor, questões de importância, de responsabilidade do gerente para trabalhar com projetos. Então, lá no escopo tem produto, tem projeto e tem responsabilidade. E o grande documento que surge de tudo isso se chama declaração de escopo. É um documento mesmo, que você vai escrever detalhando tudo que vai acontecer no nosso projeto. A declaração de escopo é o documento que abre o projeto, que mostra para todo mundo o que nós vamos fazer. E o que é a declaração de escopo? Dá uma olhadinha comigo. Olha só, é o documento que vai apresentar a descrição do produto,
os critérios de aceitação deste produto e entregas, exclusões, restrições e premissas do projeto. Então, vai ter produto e vai ter projeto lá no meu escopo. Além disso, desse grande documento que vai ser o escopo, geralmente é o maior documento do meu projeto, nós também precisamos criar uma EAP. Ah, mas precisamos, é necessário, é obrigatório? É quase como fazer um bolo de chocolate sem usar chocolate. Não vai ser bolo de chocolate. Gerenciamento de projetos pede uma EAP. A EAP é a estrutura analítica do projeto. É o desenho, é a figura que mostra tudo que vai ser feito no projeto, passo a passo, detalhe a detalhe. Isso está escrito no escopo, só que está lá descrito, com funcionalidades, características, é um grande documento. Eu preciso de algo que mostre para todo mundo o que nós estamos fazendo. E a EAP faz isso. Ela mostra claramente, é uma fotografia do que nós vamos construir. Dá uma olhadinha na EAP. Estrutura analítica de projetos. É a decomposição. Então, vou decompor todo o trabalho que nós vamos fazer em pacotes de trabalho menores, em pacotinhos de trabalho. Vejam, não são novos projetos. É pegar o meu grande projeto e dividir ele nas atividades necessárias. Organizados aí de cima para baixo, hierarquicamente, não necessariamente na ordem exata, você já vai entender por que eu falei isso, mas na melhor possível. A EAP, ela consegue juntar em um único documento escopo, tempo e custo. Lembra que eu estou produzindo um produto qualquer e esse produto tem que ter qualidade. É isso que o cliente espera. Para que eu tenha qualidade, a gente vai ter alguns requisitos a serem cumpridos. E um produto com qualidade, além desses requisitos, ele vai cumprir escopo, que são os requisitos do produto, o tempo necessário que nós estipulamos, determinamos, sabemos que leva para fazer um projeto, e o custo, o orçamento. Esses 3 elementos, você se lembra, é o nosso triângulo de ferro, ou seja, aquilo que eu preciso cumprir. A EAP, ela consegue fazer isso. Ela junta esses 3 elementos em um único documento. Bacana? E por que não necessariamente na ordem exata? Nós temos observado em vários concursos públicos esse tema, que uma EAP vai apresentar a descrição, a decomposição do trabalho em todas as suas atividades, mas não necessariamente na ordem exata. E aí você fala assim, não, mas tem que ser na ordem exata. O que acontece? Eu vou desenhar a EAP, tudo que vai ser feito na cidade do rock. Algumas atividades é novo, lembra que projeto é novo, é algo que não foi feito, a gente não sabe ainda, nós vamos para o passo a passo, mas ele é inédito. Tem dúvida, tem incerteza. Então, por exemplo, eu penso assim, nós vamos primeiro colocar o gramado, para depois colocar os banheiros químicos, porque o banheiro vai em cima do gramado. Então, eu coloco aí essa ordem de elaboração. E aí, a gente vai começar a fazer o gramado e eu penso, opa, mas se chover muito, o gramado vai ficar alagado e vai ficar muito ruim para as pessoas chegarem no banheiro, porque vai estar inundado ali em volta. Então, ao invés de colocar o banheiro em cima do gramado, eu vou fazer uma estrutura de cimento com uma pequena entrada, para que a pessoa, se estiver chovendo muito, estiver um pouco enlameado, não suje os pés, porque provavelmente esse banheiro já vai estar um pouco com o seu uso de difícil acesso, você sabe disso. Mas isso eu só vou saber quando? Quando eu estiver fazendo, na hora, lá no momento de fazer, lá naquele terreno. Então, eu vou colocar gramado e banheiro. E pode ser que a gente vá construir os 2 ao mesmo tempo, ou pode ser que eu estou colocando o gramado e eu preciso fazer uma estrutura de cimento para colocar o banheiro. Então, vejam, é na melhor exatidão possível, mas às vezes ela não é possível, tá bom? Então, a EAP é esse desenho que vai mostrar para todo mundo do projeto tempo, custo, junto com o escopo. Então, isso é uma figura básica para a gente de EAP. Dá uma olhadinha. É a construção de uma casa. Imagine que você vai construir a sua casa e você chega lá para o engenheiro civil, chega para o arquiteto e diz assim,
puxa vida, mas como é que vai acontecer a construção dessa casa? Eu nunca fiz uma casa, como é que é esse processo? E aí o arquiteto vai e monta para você uma EAP. E diz assim, olha, Alessandra, a construção da sua casa vai se dar em 3 momentos. Fundação, pavimento térreo e cobertura. Muitas vezes eles estão acontecendo ao mesmo tempo, mas são 3 estruturas distintas. O que é a fundação? Eu vou fazer a escavação do terreno, depois nós vamos fazer o baldrame, que é a amarração de cimento, depois nós vamos fazer o piso. Ao mesmo tempo, nós já começamos a colocar as vigas e as paredes. Paredes pontas, nós vamos bater a laje. Agora que a laje está pronta, a gente vai fazer o madeiramento, conhecido como empena. Colocar as madeiras, as vigas, onde depois nós vamos colocar o telhado, as telhas. EAP é exatamente isso. É pegar a construção de uma casa, que é um projeto, e dividir ele em pequenos trabalhos que serão feitos. Ou seja, todo mundo que vai trabalhar na obra, os engenheiros, o pessoal que vai colocar grama, a dona Maria que vai fazer cafezinho pra gente aqui, tão gostoso, pra gente ter energia para trabalhar melhor. A gente está construindo a cidade do rock, tá bom? Os engenheiros de produção, os eletricistas, o produtor musical, eu, você, todo mundo vai bater o olho naquela EAP e vai saber tudo que todo mundo está fazendo e cada estrutura de trabalho que vai ser feita. EAP, então, é fundamental para um bom gerenciamento de projetos. É obrigatório? Nada em projeto é obrigatório. Você não precisa trabalhar com PMBOK, você não precisa trabalhar com as 10 áreas. No nosso caso aqui, a gente vai seguir o PMBOK, a gente vai seguir as 10 áreas, então é fundamental, dentro dessa metodologia, para a gente ter sucesso num projeto, ter uma boa EAP. Como é que eu faço o EAP, professora? Tem um monte de jeito. Você pode fazer na mão, você pode pegar um organograma do Word, você pode fazer no Excel, você pode dar um Google e baixar lá, montar EAP. Vai aparecer pelo menos 16 jeitos de fazer EAP. Alguns softwares, algumas ferramentas para montar a EAP, gratuitas, online. Você entra lá e monta uma EAP. De um projeto da sua empresa, de um projeto pessoal, começa já a brincar com isso. Lembra que daqui a alguns anos, todo mundo vai trabalhar com projetos em todas as empresas. Então, cabe a você, como gestor, a partir de agora, trabalhar com gestão de projetos, para que daqui a um futuro, que não é incerto, ele é muito certo, você já esteja na frente de todo mundo trabalhando com isso. Tá combinado? Bom, agora que a gente sabe o que é toda uma estrutura de escopo, nós vamos montar o escopo do Rock in Rio. Tá combinado? Então, vem para cá. Você vai mostrar para mim o primeiro passo para montar o escopo que você está desenvolvendo. E vai dizer, olha, Alessandra, nós vamos montar um escopo de produto com toda a infraestrutura da cidade do rock. Também vou apresentar para você um escopo de projeto, que é o como eu vou montar a estrutura. Vão ter restrições que você me trouxe, por exemplo, capacidade máxima para 350 mil pessoas, no parque 15 mil pessoas e algumas premissas. Bom, não tem como ter cidade do rock sem ter plano de evasão. E não tem como ter parque temático sem plano de comunicação. Então, nós temos aqui os elementos principais. E aí, lembra daqueles quadros que eu apresentei para você, do que eu queria que tivesse no Rock in Rio? Você pegou aqueles quadros e separou o que é produto, o que é projeto, o que é restrição e o que é premissa. Fez isso lá no Palco Mundo, fez isso na área do público e fez isso na área de lazer. Vou voltar aqui na área do público, porque nós temos os 4 elementos aqui para você dar uma olhada. Então, na área do público, você vai separar ele em projeto, produto, premissa e restrição. O que eu disse que tem que ter? Plano de evasão. Plano de evasão é um projeto que você vai montar. Grama em todo o circuito. Opa, isso é produto, então vai estar no escopo do produto. Tem que ter capacidade para 350 mil pessoas. Isso é uma premissa. 300 banheiros químicos. Opa, isso é uma restrição. 200 bares. Restrição. 10 enfermarias e 50 ambulâncias. Tem que ter uma restrição do projeto. 30 lojas. Restrição. Combinado? Então, nós temos aqui todos os elementos para montar o nosso projeto.
tanto do palco, como da área do público, como da área de lazer. E aí você, então, agora vai me mostrar a declaração de escopo que você fez. Aquele grande documento que vai dar início ao nosso projeto. O que vai ter lá? Descrição detalhada do escopo, critérios de aceitação do produto e as entregas do projeto, suas exclusões, restrições e premissas, de forma detalhada. E junto com o escopo, você vai me entregar a EAP que você fez lá para a Cidade do Rock. Como é que ficou a EAP? Ficou muito bacana. Nós temos 3 grandes montagens: a área Palco Mundo, a área do público e a área de lazer. O que tem no Palco Mundo? Concha acústica, piso de madeira, telão e iluminação. Opa, lá no piso de madeira, o centro é giratório. Então vejam, eu estou ampliando a minha EAP. Na área do público tem gramado, banheiro, bar, enfermaria e loja. E na área de lazer, parque temático, gramado, bancos. Ah, lá no parque temático vai ter roda gigante. Então eu posso ir ampliando a minha EAP enquanto forem necessários os elementos, as atividades. Quantas funções são? Quantas atividades são? Quantos são os pacotinhos de trabalho? E aí eu vou desenhando tudo que nós vamos fazer. Ele resulta num grande desenho, no caso, por exemplo, da montagem do Rock in Rio. E ele vai ficar lá no projeto, exposto para todo mundo saber o que nós estamos fazendo. Você, então, me entregou o gerenciamento de escopo, tá bacana. Agora a gente vai sentar de novo para planejar o tempo de construção da Cidade do Rock. Vamos lá? SP2. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Bom, nós estamos aqui então reunidos, montando todo o planejamento da Cidade do Rock. Nós já elaboramos o escopo. Agora a gente vai fazer a gestão ou gerenciamento do tempo. Dá uma olhadinha lá no nosso tema, gestão do tempo. Você, como meu gerente de projetos, vai ter agora a função de apresentar o cronograma do projeto e também um gráfico de Gantt. Qual é o trabalho que você tem que elaborar para fazer isso? Primeiro, preparar uma lista de atividades. Segundo, identificar essas atividades. Terceiro, montar um diagrama de rede. E, por fim, elaborar um cronograma. Então, esses são 4 passos ou 4 atividades principais para você montar o nosso gerenciamento do tempo. Muito importante, aqui, a EAP. Por quê? Por exemplo, eu vou fazer parque temático. Ah, bacana. Quais são os recursos físicos, materiais, humanos e financeiros que eu preciso usar para fazer o parque temático? Mais, quanto tempo vai demorar para que eu faça esse parque temático? Mais, quanto vai custar? Qual é o orçamento para o parque temático? Então, eu peguei um pacotinho de trabalho e eu consegui, através dele, determinar todos esses elementos. Por isso que a EAP, ela consegue juntar em um único documento, em um único desenho, escopo, ou seja, o que eu estou fazendo, tempo, custo, e você vai verificar depois aquisições também. Então, além desses 3 elementos, mais um elemento. E, na verdade, você vai ver que as 10 áreas de conhecimento a gente vai colocar aí na nossa EAP. Tá bom? Então, ela é muito importante mesmo. Para que você faça um bom gerenciamento do tempo, eu vou mostrar para você a sequência lógica dessa gestão que é dada para a gente lá no PMBOK. Dá uma olhadinha. Então, gestão do tempo.
Primeira coisa que você vai fazer é definir as atividades a serem feitas. Definidas, você vai sequenciá-las, ou seja, colocar elas em ordem. Depois vai estimar os recursos necessários e depois a duração dessas atividades. Com esses 4 elementos prontos, você consegue criar um bom cronograma, um bom diagrama de rede. Aí começou o nosso projeto, nos cabe controlar o tempo com mão aí bem dura em cima do tempo. Para fazer então um bom cronograma, que é na verdade a maneira organizada de preparar o produto final, você vai precisar verificar quais são as atividades que vêm antes, predecessoras, as que vêm depois, sucessoras, e fazer um bom diagrama de rede, que é o desenho que conversa as atividades todas numa sequência lógica de tempo. Como assim? Nós não estamos construindo algo, não é algo ao longo do tempo? Então o cronograma ele é uma linha no tempo, uma linha no tempo. Estamos aqui e vamos chegar lá. E vou fazer várias atividades para que eu chegue lá. Então o cronograma, o diagrama de rede também, é uma linha do tempo sequenciada, tá? Com a conversa entre essas estruturas que vão ser construídas. Combinado? Primeiro passo para fazer um bom cronograma é pegar tudo que vai ser feito e colocar nome para essas estruturas que vai ser feita e também a duração de cada uma delas com tempo de início e tempo de término. Você já fez uma EAP, que é o primeiro passo, sabe tudo que vai ser feito. Você vai pegar isso agora e colocar numa lista dizendo o nome de cada atividade dessa, que geralmente a gente chama pelas letras do alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, também pode ser assim, A1, A2, B1, B2, AX1, AX2, AY1, AY2. Imagina que eu vou construir, por exemplo, uma usina termonuclear, né? Vão ser muitos elementos, então vai ter uma identificação muito específica. No nosso caso aqui, a cidade do rock e as letras do alfabeto vão caber muito bem. E é geralmente o que nós usamos. Então, além de identificar as atividades, eu também vou dizer o que tem que ser feito antes, o que vai ser feito depois e a duração de cada uma delas. Sabendo disso, você me entregou, então, essa grande lista de atividades. E é essa lista que vai permitir que a gente faça um bom diagrama de rede e que a gente faça um bom cronograma. Vamos lá? Você me mostrou, então, a nossa lista de atividades. O que tem lá na nossa lista? E ela chama-se Lista de Atividades Sequenciadas com Predecessoras. Nós vamos colocar as atividades. Então, primeira atividade, palco mundo. Segundo elemento, área do público. Terceiro elemento, área de lazer. O que tem no palco mundo? Piso de madeira, concha acústica, telão e iluminação. Eu vou chamar piso de madeira de A. Primeira coisa que eu faço, então, é o piso de madeira. Depois que o piso está pronto, eu posso fazer concha acústica e telão. Posso fazer iluminação? Não. A iluminação só pode ser feita depois que concha e telão estiverem prontos. Então, eu vou identificar as atividades, vou dizer quais são as atividades que as precedem e vou colocar a duração. O piso de madeira vai demorar 10 dias para ser feito, a concha acústica 8 dias, telão 4 dias, iluminação 5 dias. Essa lista de atividades permite que a gente faça um bom diagrama de rede, que é o documento que vai apresentar as datas de início e as datas de término, assim como as folgas do projeto e também o seu caminho crítico. Então, pegamos lá a nossa tabela e com ela nós elaboramos o nosso diagrama de rede. Não tem segredo nenhum fazer um diagrama de rede, tá? Você vai, então, por exemplo, colocar no nosso diagrama os 3 elementos que nós estamos construindo. Nós estamos construindo o palco mundo, nós estamos construindo a área do público e estamos construindo a área de lazer. O que tem no palco mundo? Tem o A, piso de madeira, que vai demorar 10 dias para ser feito. Depois tem o B, que é concha acústica.
com 8 dias de duração. 10 mais 8, 18. E ao mesmo tempo eu estou montando o telão, que é o C, com 4 dias de duração. 10 mais 4, 14. Montado concha acústica e telão, eu posso fazer a iluminação, que é o D, que vai demorar 15 dias. 18 mais, na verdade 5, 18 mais 5, 23 dias. Terminei essa linha de montagem com 23 dias. Você sabe que nós vamos demorar 190 dias para construir a Cidade do Rock, porque no dia de 191 nós vamos abrir as portas ao público e o U2 vai se apresentar como grande banda principal. O que acontece? Que nós temos folgas aqui entre esses trabalhos. No total vão ser 23 dias. Nós temos 190 para fazer, então nós temos folga nesta linha, como também temos folga nesta linha. Mas você vai verificar que para construir a área do público, ou seja, gramado com duração de 60 dias, banheiro com duração de 10 dias, bares com duração de 15 dias, enfermaria com duração de 15 dias e lojas com duração de 9 dias, somados, nós temos os 190 dias para a elaboração do nosso projeto. Isso quer dizer o quê? Que neste caminho central, nós não temos folga. Nós temos que cumprir à risca o nosso cronograma. Esta linha, então, onde nós não temos folga, é o caminho crítico do cronograma, é o caminho crítico de sucesso. Nas outras duas estruturas, nós temos folgas entre as atividades, tá? Então, nós estamos percebendo que o caminho onde nós não temos folga, neste caso, E, F, G, H, I, se nós formarmos tudo, nós teremos 190 dias. Então, não tem folga. Se não tem folga, é o caminho crítico. Nos outros caminhos todos, nós temos folgas. Um bom projeto, ele também vai permitir que você possa fazer um bom gráfico de Gantt. E eu trouxe aqui um exemplo para a gente. Professora, como é que eu faço isso? Você vai dar um Google e vai escrever lá, montagem do gráfico de Gantt, exemplo de gráfico de Gantt. Os 6 primeiros, geralmente, os 6 primeiros lá, itens da pesquisa, são gráficos, softwares, programas, técnicas, ferramentas, para você montar gratuitamente, online, o seu projeto. Se a gente está falando de uma empresa, ela vai desenvolver o seu próprio método, vai comprar um software, vai pedir para alguém, vai licenciar, vai pagar pela utilização. Nós aqui podemos aprender a fazer dando um Google lá. E eu vou trabalhar aqui com vocês hoje o Project Gantt, que é uma ferramenta muito bacana. Geralmente todas elas são muito fáceis de utilizar. Por quê? Porque eu vou simplesmente fornecer dados para a primeira tabela e depois o gráfico se monta sozinho. O que eu vou colocar de informação na tabela? O nome da atividade, então, por exemplo, palco, piso de madeira, concha acústica, telão, iluminação. A duração da atividade, 10 dias, 8 dias, 4 dias, 5 dias. A data de início e a data de término na atividade. E aí, o programa vem e monta o total daquela atividade e depois a lista das sequenciadas, inclusive apresentando o caminho crítico em destaque do nosso projeto e também eu posso ocultar o caminho crítico dado a algum detalhe, né, especial, aí, específico que eu quero trabalhar. Todo projeto tem que ter um cronograma no formato de gráfico de Gantt? Não. Todo projeto tem que ter um bom diagrama de rede, com datas de início mais cedo, datas de início mais tarde, para que eu possa acompanhar todo o projeto. O cronograma, o gráfico de Gantt, é uma maneira mais fácil de todo mundo entender o que a gente está fazendo, sem aquelas datas, aqueles monte de número, tá?
O bacana do gráfico é que ele pode ser feito em dias, semanas, quinzenas, meses e anos. Aquele nosso ali, cada quadradinho dele é uma semana, porque nós vamos demorar aí 190 dias, 6 meses para fazer a Cidade do Rock. Bacana? Então você me entregou todo esse documento de gerenciamento do tempo e agora eu tenho um novo desafio para você, que é pensar junto comigo se vale realmente a pena ou não construir a Cidade do Rock. Para isso a gente vai lá para a próxima ESP. Vamos lá? Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Nós estamos com um dilema agora na construção da Cidade do Rock. Os meus investidores, aqueles que estão me ajudando a construir a Cidade do Rock, me disseram o seguinte: Alessandra, nós ficamos sabendo de uma grande oportunidade aqui numa cidade do interior, bem próxima à capital, de um grande terreno com um custo muito menor do que o aqui da capital, para a gente montar a Cidade do Rock. É pertinho, dá para todo mundo ir, a cidade tem estrutura hoteleira e estrutura de transporte para que as pessoas venham assistir a Cidade do Rock. O prefeito está muito interessado. E aí eu fico em dúvida e eu peço a sua ajuda. A primeira coisa que eu vou te pedir é para você determinar se vale mesmo a pena construir a Cidade do Rock e aonde que é melhor, na capital ou no interior. Quando a gente fala de gestão de projetos, é muito importante fazer a análise da viabilidade financeira. Não só olhando o lucro, mas se ele é viável financeiramente, se ele vai trazer algum tipo de retorno para a organização. Isso acontece porque muitas vezes nós temos vários projetos acontecendo, que é o nosso caso aqui. 2 oportunidades, qual vai ser melhor? Então vem para cá, vou te mostrar o nosso tema, está lá no quadro, financiamento e viabilidade do projeto. A sua função agora, vai ser verificar a viabilidade desse empreendimento, sabendo que se eu colocar todo o meu dinheiro no banco, o banco vai me pagar 8,5% de juros. Esse 8,5% de juros que o banco vai me pagar, a gente chama de taxa de oportunidade, taxa mínima de atratividade, custo de oportunidade, taxa mínima de atratividade. É aquilo que eu, Alessandra, estou de olho. O banco vai me pagar 8,5%. Então, o Rock in Rio vai me pagar mais do que 8,5%? Eu vou deixar o meu dinheiro no banco ou vou construir a Cidade do Rock? Para isso, eu vou pedir para você analisar a viabilidade do meu projeto, calculando o Payback VPL TIR e me entregando um documento que vai ser o parecer em termos financeiros. Para que a gente possa, então, decidir depois se vai ser na capital ou se vai ser no interior. Combinado? Muito bem. O que é a análise de viabilidade? É o estudo que analisa se um empreendimento, no nosso caso, um projeto, uma ideia, um serviço, um resultado, pode dar certo. E aí eu trouxe alguns tipos de viabilidades. Tem uma viabilidade que é muito importante e que é a primeira, que é a mercadológica. Por que ela é muito importante e por que ela é a primeira? Será que tem pessoas querendo, dispostas, com necessidade, com desejo do meu produto? Eu faço alguma coisa para alguém. Se for analisada a viabilidade mercadológica, aí a gente vem para outras. Se não tiver mercadológica, nem adianta outros tipos de viabilidade. Quando nós falamos de projeto, nós estamos falando de viabilidade econômica e financeira, técnica, legal e operacional. E hoje a gente vai se concentrar aqui na viabilidade financeira. Combinado? Para a gente saber se um projeto é viável, nós vamos olhar vários indicadores, nós vamos olhar balanço, nós vamos olhar DRE, um monte de coisa. Mas para começar qualquer conversa de viabilidade,
eu preciso olhar payback, VPL e TIR. E se não tiver payback, VPL e TIR, eu nem vou olhar para o seu projeto. E o jeito mais fácil de fazer isso é elaborando um fluxo de caixa do projeto. E aí eu consigo destacar esses indicadores. Então vamos lá. Primeiro deles, payback. O que é payback, professora? Payback é o tempo de retorno. Payback é assim: quanto tempo vai demorar para aquele dinheiro que eu estou investindo no projeto volta aqui para o meu bolso? Tá bom? Depois do payback, a gente vai estudar a TIR. O que é TIR? Dá uma olhadinha lá no nosso quadro. É a taxa interna de retorno. Que taxa interna de retorno é essa? Então é assim, ó. Eu, Alessandra, vou investir 18 milhões de reais na construção da cidade do Rock, se for na capital. E vou investir 4 milhões e 400 mil, se for no interior. Se eu colocar todo esse dinheiro no banco, o banco vai me pagar uns juros de 8,5%. Será que o Rock in Rio vai me pagar mais do que 8,5% sobre esses 18 milhões? Sobre esses 4 milhões e meio? É isso que eu quero saber. Além do tempo de retorno e saber se o lucro, a lucratividade, a rentabilidade é boa, a gente também vai calcular o valor presente líquido. Dá uma olhadinha lá comigo. VPL. E eu preciso também das informações de TMA, de taxa mínima de atratividade e do investimento. No nosso caso, a nossa TMA é 8,5. É aquilo que o banco está dizendo que vai me pagar. E o nosso investimento é de 18 milhões, se a gente for fazer a cidade do Rock na capital, e de 4 milhões e 400 mil reais, se nós formos fazer a cidade do Rock no interior. Interior e capital. 18 milhões ou 4 milhões e meio é o aluguel mais tudo que eu vou usar para construir a cidade do Rock. Combinado? Então, são vários elementos. Tá. Como é que eu acho TIR, payback, VPL com foco em gestão, tá? Nós não vamos trabalhar com calculadora científica, nós não vamos usar grandes fórmulas da TIR, porque nós que trabalhamos com gestão, a gente tem que trabalhar com HP. Eu tenho que comprar HP? Não. Eu tenho que comprar já? Vai cair na prova? Uma hora na sua profissão, na sua vida profissional ou acadêmica, você vai ser impelido a comprar uma HP, porque ela é fundamental. Ela facilita a nossa vida. Todo esse trabalho que a gente vai fazer agora, de reunir dados, e eles são muitos, e transformar em tomada de decisão, tem que ser ágil. Nós não temos mais tempo para ficar planejando durante 3 meses, executando durante 6 meses, para entrar em funcionamento daqui a 1 ano. Isso não existe mais no dia de hoje. Hoje nós estamos vivendo num mundo extremamente ágil e flexível. Eu tenho que ter resposta hoje para entrar em funcionamento amanhã, porque depois de amanhã tem um novo projeto surgindo e a gente está constantemente nesse mundo. Não tem mais tempo para me preparar para a mudança. O mundo é uma mudança e eu tenho que estar adequado a isso. Então, eu não posso parar para elaborar grandes formatos de testes financeiros. Eu tenho que fazer isso agora. E aí tem um monte de ferramenta disponível e a gente que trabalha com gestão tem que fazer o quê? Aprender a trabalhar com essas ferramentas que facilitam a nossa vida. Um dos jeitos de facilitar a nossa vida é saber fazer um bom fluxo de caixa, que o Excel faz facilmente. Nós vamos fazer um aqui na raça agora e vamos aprender a tirar dessa informação a tomada de decisão. TIR, payback e VPL. Você vem junto comigo? Vamos lá? Nosso exercício aqui agora, tá? Tá aqui na nossa câmera de documentos. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você tem a oportunidade de comprar uma máquina do valor de 200 mil reais. Essa máquina vai trazer para você retornos, investimentos, durante 4 anos. No valor de 50 mil reais no primeiro ano, 75 mil no segundo, 96 no terceiro, 82 no quarto. E se você colocar esse dinheiro no banco, esses 200 mil reais no banco, o banco oferece para você uma oportunidade de juros de 10%.
Você quer saber, então, se você vai comprar a máquina ou se você vai aplicar o dinheiro. E vai calcular VPL, TIR e Payback. Como é que eu faço isso? Muito fácil. Eu vou montar um fluxo de caixa. Vou colocar uma linha inicial com o período. No nosso caso, são 4 anos. Eu sempre começo no dia 0. Ah, mas hoje é dia 23 de março, não é isso, Rose? 23 de março, estamos certo? Bacana. Então, é dia 0, não é dia 23. No dia 0, eu faço um investimento de R$200 mil. No primeiro ano, retorno de 50 mil, no segundo de 75, no terceiro de 96, no quarto ano de 82 mil reais. Ah, bacana. Eu vou montar uma segunda linha, que é o fluxo de caixa acumulado. A máquina está me devendo 200 mil reais. Eu comprei a máquina, ela me deve 200 mil reais. Entrou 50 mil, a máquina está me devendo 150. Entrou 75, a máquina está me devendo 75. Entrou 96, a máquina não me deve mais, começou a me dar lucro, sobrar 21 mil reais. Opa, tem a primeira informação importante aqui. O último ano onde o fluxo, o último período onde o fluxo é negativo, no nosso caso é ano 2, é o payback simples, que é resultado do fluxo de caixa acumulado. Vou lá na minha linha que eu construí de payback simples e coloco ano 2. E eu posso ser mais detalhado ainda com essa informação, trazendo meses e dias. Como é que eu faço isso? Deixa eu só subir aqui para que você possa acompanhar passo a passo, detalhe a detalhe. Sem ficar atrás da Rose aqui. Muito bem. Como é que eu acho os detalhes? Eu vou pegar esse valor de 75 mil reais, que é o último negativo, e vou levar lá na entrada do terceiro ano e vou dividir um pelo outro. 75 mil dividido por 96 mil é igual a 0,78. Está aqui. Bom, um ano é um inteiro. Quanto é 0,78 de um ano? Vou multiplicar pelos 12 meses do ano. 9 meses. Vou lá na minha tabela e coloco 2 anos e 9 meses. E posso calcular os dias. Só fazer pelos 30 dias do mês. Combinado? Depois eu vou montar a minha terceira linha, que é o fluxo de caixa descontado. Tá? É obrigatório? Não, mas é muito importante. O que é o fluxo de caixa descontado? É pegar a saída dos 200 mil e transformar 50 mil, 75 mil, 96 mil e 82 mil no dia de hoje, trazer para valor presente líquido. Como é que eu faço isso? Vou fazer só com 50 mil para você dar uma olhada. É muito fácil, você já sabe fazer. Você vai transformar isso, trazendo esse valor futuro a valor presente. Pode usar a sua fórmula matemática da matemática financeira ou pode usar a sua HP. Então, vou lá na HP e vou colocar 50 mil FV. 1N é o primeiro ano. Quando eu for fazer com 75, eu vou usar 2N. Quando eu for fazer com 96 mil, eu vou usar 3N e depois 4N. Então, vou fazer com o primeiro. 1N. 10I, que é a taxa de atratividade, é quanto o banco está me oferecendo. 10% ao ano. Então, a taxa de comparação é 10I. E vou apertar PV. A calculadora vai me mostrar que 50 mil hoje é R$ 45.455. Vou lá na minha linha de fluxo de caixa descontado e vou colocar 50 mil hoje, R$ 45 mil. 75 mil hoje, R$ 61 mil. 96 mil hoje, R$ 72 mil. E 82 mil daqui a 4 anos hoje equivale a R$ 56 mil. Feito isso, eu vou fazer o fluxo de caixa descontado acumulado, que é a mesma coisa que nós fizemos aqui. Então, investi 200 mil. A máquina está me devendo 45. Entrou 45, está me devendo 154. Entrou 61, está me devendo 92. Entrou 72, está me devendo 20.436. Vai entrar 56 mil. Opa, ficou positivo. Então, aqui eu tenho aquela informação importante. O último ano negativo é o payback. Então, o payback descontado, ano 3.
E eu posso fazer a mesma coisa aqui para calcular meses e dias. E vou descobrir que são 4 meses e 11 dias. Vou lá e coloco 3 anos, 4 meses e 11 dias. Observe o seguinte, que este valor, que é a sobra, que começa a sobrar, que começa a entrar dinheiro do investimento, é o VPL, é o valor presente líquido. Eu venho e coloco esse valor aqui, no valor presente líquido. Professora, tem um jeito mais fácil de fazer isso? Tem um jeito muito mais fácil de fazer isso com a nossa HP. Então, vou colocar a HP aqui. Vocês me dão um ok, está todo mundo enxergando certinho. Como é que eu faço isso na HP? Está demonstrado aqui neste quadro para a gente. Então, vou colocar o nosso investimento. Primeiro, vou ligar minha calculadora e zerar ela. Zerei a calculadora. Vou, então, começar. Vou investir 200 mil na máquina. 200 mil. CHS, porque eu vou trazer para os dias de hoje esse valor, né? E vou colocar ela em dados de investimento. G, ó, esse símbolo aqui, CFO, é o investimento. Agora eu vou colocar as entradas. A primeira entrada é 50 mil reais no primeiro ano. 50 mil reais, G, agora é a entrada, é do ladinho, é CFJ. Depois 75 mil. 75 mil, G, CFJ. Depois 96 mil. 96 mil, G, CFJ. Depois, no último ano, vai entrar 82 mil reais. 82 mil reais, G, CFJ. Qual é a taxa que o banco te dá como oportunidade de investimento? 10%. 10i. Eu quero saber o que? VPL. Então, eu vou usar a tecla financeira, F, para calcular VPL, que é essa tecla aqui, ó, NPV. E aperto. Apareceu lá, 35.571,34. Esse é o VPL. É quase uma mágica. E agora eu quero saber a TIR. Tecla financeira, tecla que calcula a TIR. Essa aqui, IRR. Apertei, 17,28. É exatamente a nossa TIR, 17,28. Se o banco me paga 10% e o meu projeto 17,28, é claro que eu vou comprar a máquina. Ela vai me trazer uma oportunidade muito melhor do que deixar o meu dinheiro no banco. Tá bom? Combinado? Fluxo de caixa, HP, VPL, TIR, Payback. Não tem segredo nenhum. É muito fácil fazer. Tá bom? Agora a gente vai lá para o Rock in Rio para a gente montar o fluxo de caixa e trazer as informações que são tão necessárias. Vamos lá? Vem para cá. Então, os dois fluxos de caixa estão aqui montados para a gente. Fluxo de caixa do Rio de Janeiro e fluxo de caixa lá do interior. São 6 meses, então, 6 meses de duração. E vou colocar aqui aluguel mais valor de construção. No Rio de Janeiro, vai custar 18 milhões de reais. E eu vou separar isso em 6 parcelas de 3 milhões para liberar para você. 3 milhões durante 6 meses. E o que vai entrar de ingressos? Vai entrar um valor X, que é um total de 100%. E desse total de 100%, 70% vai ficar comigo, Alessandra, e 30% é o que vai retornar para os investidores. E é eles que querem saber, junto comigo, é claro, se vale a pena investir no meu projeto, no meu sonho. Vou liberar 30% para os investidores em 4 entradas dos meses 2 ao mês 5. Fiz a mesma coisa para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, aluguel mais construção não serão 18 milhões, serão 4 milhões e 400 mil. É mais barato o terreno, é mais barato a construção. Eu pego esse valor e vou dividir em 6 parcelas de R$ 733.333 e vou liberando para você. E valor de ingressos, a mesma coisa.
30% é o que eu vou repassar para os meus investidores, que vão receber essas entradas nos meses 2, 3, 4 e 5. O que vale mais a pena, então? Cidade do Rock na capital ou no interior? Vamos verificar. Primeira coisa que eu vou calcular com você é o payback. Como é que eu calculo o payback? Eu pego o investimento e divido pela receita. Muito simples, não tem segredo nenhum. Vou investir 18 milhões de reais na capital e eu vou liberar em 6 parcelas de 3 milhões. Receita de ingressos. Nós vamos vender na capital 350 mil ingressos a R$200 cada um e vamos vender 15 mil ingressos para o parque a R$80 cada um. No total, faturamento de 71 milhões e 200 mil reais. Eu vou repassar aos investidores 30% desse total, ou seja, 21 milhões 360 mil, que eu vou liberar em 4 parcelas de 5 milhões 340 mil. Como é que eu calculo o payback? Eu vou pegar esses 18 milhões, vou trazer para cá e vou dividir pela entrada, pela receita. 18 milhões dividido por 21 milhões 360 mil é igual a 0,84. Esse é o payback. O que é 0,84? É o tempo. Bom, não são 6 meses de construção? 6 meses vezes 0,84 é igual a 5. 5 meses. Vai demorar 5 meses para o dinheiro investido voltar para o bolso dos investidores do projeto. Combinado? Agora eu vou fazer lá da cidade do interior, payback do interior. Vou pegar o investimento do interior, a receita e vou descobrir payback. No interior vai custar 4 milhões e 400 mil reais, que eu vou liberar em 6 parcelas. Nós vamos vender 160 mil ingressos, vai vender menos ingressos, é uma perspectiva menor, e 5 mil ingressos do parque. No total, nós vamos ter um faturamento de 32 milhões de reais. Vou repassar 30% para os investidores, ou seja, 9 milhões 720 mil, que eu vou pagar em 4 parcelas. Como é que eu calculo o payback? Pego o investimento e divido pela receita. 4 milhões e 400 mil dividido por 9 milhões 720 mil é igual a 0,45. Esse é o payback, esse é o tempo. Não são 6 meses de construção? 6 meses vezes 0,45, 2 meses. Ora, na capital vai demorar 5 meses para o dinheiro voltar para o meu bolso. No interior vai demorar só 2 meses. Parece que não precisa nem pensar mais. Só que a gente nunca pode ser simplista quando a gente faz análise financeira, tá? Payback, tira VPL é só um início de cálculo. Mas nós descobrimos que o payback, o tempo que vai demorar para voltar o dinheiro para o investidor, na capital é 5 meses, no interior é 2 meses. Bacana. Vamos agora aplicar a nossa fórmula da HP, da VPL, do TIR, para a gente calcular aqui os dados dos dois investimentos. Vamos dar uma olhada? Então, VPL e TIR do Rio de Janeiro, VPL e TIR da cidade do interior. Você vai olhar primeiro aqui o VPL da capital e vai falar, nossa, 2 milhões e 700 mil aproximadamente, com uma TIR de 61%, vou correndo investir no Rio de Janeiro, né? E aí eu trago os dados para você do interior e você vai ver que é de 4 milhões e 400 mil reais e uma TIR de 229%. Esquece Rio de Janeiro, nós vamos fazer a cidade do Rock lá no interior, porque o payback é de 2 meses, a VPL é fantástica e o TIR, nunca vi isso na minha vida. É fantástico, tá bom? Tomamos a decisão, vamos construir a cidade do Rock na cidade do interior. Bacana? Bacana. Agora a gente já começou a construir a obra.
Já se passaram 3 meses da obra e eu vou lá hoje, no dia de hoje, junto com você, para verificar o que está acontecendo aqui na nossa construção nesse dia a dia. Tá combinado? Mas para isso a gente vai lá para a SP4. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Nós estamos, então, aqui num momento já de construção da Cidade do Rock, que vai durar 6 meses de duração e já se passaram 3 meses. E a gente vai trabalhar agora com a gestão de custos, porque eu já te dei mais dinheiro do que a gente tinha combinado e eu quero saber por que está havendo esse descompasso entre o que nós planejamos gastar e o que você já gastou. Então, vamos estudar isso? Vem para cá. Gestão ou gerenciamento de custos do projeto. Você, meu gerente de projetos, já me entregou 50% da obra. O que isso quer dizer em projetos? Tempo é assim, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Mês, tempo não conversa com número. E eu preciso conversar tempo com custo. Como é que eu faço isso? Transformando tempo em número ou em porcentagem. Então, 6 meses é um inteiro, ou eu vou dizer que 6 meses é 100% da obra. E 3 meses o que é? 3 meses é meio ou 50% da obra. Então, a gente sempre vai trabalhar tempo em termos numéricos, em índices, na verdade. Além de me entregar 50% da obra, você já gastou R$ 2.528.000, tá? Nossa ideia agora é saber o que está acontecendo lá com o gerenciamento de custos. Então, você vai me apresentar um plano de gerenciamento de custos e vai calcular VA e IDC, valor agregado e índice de desempenho de custos, e vai me apresentar a conclusão do gerenciamento de custos. Vou trazer para a gente aqui um quadro que vai demonstrar tudo isso que nós estamos conversando sobre custos. Esse quadro, chamado controle de custos, ele apresenta 4 linhas. Ele apresenta a linha do pagamento planejado. O que nós combinamos? 6 entradas de 333 mil reais. E o acumulado. Eu vou somando esses valores e vou acumulando aqui. Essas são as linhas de planejamento. E aí nós temos as outras 2 linhas do realizado. Quanto que eu já te entreguei de dinheiro? Até o final do 3º mês, nós estamos exatamente aqui no final do 3º mês, eu já te entreguei um primeiro valor de 650 mil reais, um segundo de 980 mil reais e um terceiro de 898 mil reais. Se a gente seguisse o planejado, você deveria ter gasto até agora 2.200.000 reais, mas você já gastou 2.528. Então tem um descompasso entre o planejado e o realizado, e você sabe que isso é muito importante para mim. Muito importante. Cumprir tempo e cumprir custo. Lembra? Triângulo de ferro. Bacana. Então, a gente vai agora pensar em tudo que está acontecendo na montagem do projeto e por que está havendo esse descompasso. E para isso é importante entender a sequência lógica do gerenciamento de custos, aquela que o PMBOK traz para a gente. Qual é essa sequência? Dá uma olhadinha lá. Primeiro eu vou planejar o gerenciamento de custos, depois eu vou estimar os custos e, por fim, definir o orçamento. Começamos a obra,
agora a gente vai controlar esse orçamento, a gente vai controlar os custos. Para entender de custos, tem duas coisas que são muito importantes que nós conversamos lá quando eu contratei você. Primeira coisa era a estimativa de custo. Quando a gente sentou para pensar quanto vai custar o projeto, que era a estimativa de custos. E a segunda coisa, quanto que você ia me cobrar pelo projeto, que é a precificação, quanto você vai cobrar para me entregar o projeto. Esses dois itens são fundamentais. Sabendo disso e conhecendo qual é aí a sequência lógica do gerenciamento, nós podemos começar a planejar o nosso gerenciamento de custos. Ou seja, entender por que o valor agregado não está sendo entregue. Muito importante que você então lembre que eu sempre vou trabalhar com o período em percentual, tá? E que a gente precisa calcular tanto variação de custos como o índice de desempenho de custos. O que é variação de custos, VC? Variação de custos é igual a valor agregado menos custo realizado. Quanto nós planejamos, menos quanto nós gastamos. E calcular IDC, índice de desempenho de custos, veja, é a mesma fórmula. Valor agregado, só que agora é dividido pelo custo realizado. E essa divisão mostra para mim índice. E essa variação mostra para mim valor. Não tem segredo nenhum fazer isso, é muito fácil. Trouxe aqui para a gente a nossa gestão de custo lá da Cidade do Rock. Então, nós planejamos, eu e você planejamos, valor planejado, gastar 4.400.000 reais para construir a Cidade do Rock. Qual é o valor agregado do terceiro mês? Ou seja, de 50% da obra concluída. É a metade dos 420.000 reais, dos 4.400.000 reais. Então, 4.400.000 reais dividido por 2 é 2.200.000 reais. Então, valor agregado, 2.200.000 reais. Só que você já gastou 2.528.000 reais. Esse é o custo realizado. Esse menos esse é igual a variação de custo. 328.000 reais, variação do custo. Agora eu quero calcular o IDC, ou seja, em índice, isso que você já gastou. Então, vou pegar esses 2.200 e vou dividir por 2.528. E vai aparecer 0,87. Esse é o índice de custo. O que é esse 0,87? Para cada R$1 que você já gastou, você está me entregando 87 centavos. Ah, R$1, 87 centavos, tá. Nós estamos falando aqui de milhões. Para cada milhão que eu já te entreguei, que você já gastou, você está me entregando 870.000 reais. Então, é muito dinheiro a mais que você está utilizando. Como é que eu analiso o IDC? É muito tranquilo, é o que nós acabamos de fazer. Se esse índice, se esse IDC for maior que 100%, maior que 1, o desempenho é positivo. Se este IDC for igual a 100, o desempenho é dentro do esperado. Se aqui fosse 1, 2.200.000 dividido por 2.200.000, 1, dentro do esperado. E se ele for menor que 1, menor que 100%, que é o nosso caso aqui, ó, 87, 1, o desempenho é fraco e nós precisamos tomar uma medida corretiva para consertar tudo que nós estamos fazendo. Fazendo uma análise mais detalhada, a gente vai dizer o seguinte, que o projeto está com desempenho abaixo do esperado. Mas espera aí, tenha calma, tá? Abaixo do esperado em quê? Em relação ao custo. Nós precisamos de algumas medidas de correção para retomar o rumo. Nós estamos gastando mais para fazer aquilo que nós planejamos.
Quando eu apresento esse fator, esse índice de 0,87, eu estou dizendo o seguinte, que para cada R$1 realmente gasto, você só me entregou 87 centavos do valor que foi combinado, do valor agregado. Porém, contudo, entretanto, eu posso chegar lá na nossa construção, dar uma olhada e verificar que você está adiantado na obra. Fornecedores adiantaram entregas. Você já está com o gramado quase todo pronto. E aí, você já gastou mais dinheiro porque já fez mais coisas. Combinado? Então, eu não posso, em gestão de projetos, nunca olhar só escopo, só tempo, só custo. Eu vou olhar os 3 elementos juntos e, mais do que isso, eu vou olhar os 10 elementos, porque você sabe que, na verdade, eles são uma coisa só. E é isso que a gente fez hoje. Construiu um documento que é escopo, tempo e custo, a nossa tríplice restrição, o nosso triângulo de ferro, construindo a cidade do rock. E a gente viu a importância de cumprir o tempo, porque se eu não cumprir o tempo de construção, as pessoas vão chegar aqui, filas imensas para ver o Bonovox, para ver o U2, e não está pronta a cidade do rock. Não tem como isso acontecer, combinado? Bom, da minha parte eu vou ficando por aqui, foi muito bacana mesmo essa aula de hoje. Deixo para você um abraço bem apertado, mas a gente se encontra semana que vem aqui juntinhos para mais uma aula, para falar de gerenciamento e de 3 áreas que são fundamentais para um projeto. Tá combinado? Espero você, a sua participação, as suas perguntas na semana que vem. Até lá!